Oi, minha gente. Eu sou o Celso Vinícius Marques e vou iniciar o episódio de hoje de uma forma diferente. Eu vou me autodescrever. Bom, eu tenho 1,68 de altura, sou negro, magro, tenho olhos castanhos, cabelo curto e castanho, uso óculos, tenho barba, estou vestindo uma camisa preta e uma bermuda jeans. E eu sou Kirla Leão, tenho 1,64 m de altura, sou branca, magra, tenho olhos pretos, cabelos longos e pretos, e estou vestindo uma blusa branca e uma calça cinza. Como eu já disse, fizemos a nossa autodescrição. E esse é um recurso direcionado para pessoas com deficiência visual, em que eu descrevo minhas características físicas para que essas pessoas possam formar uma imagem de como eu me pareço. Isso é uma prévia do assunto que a gente vai abordar hoje, porque está começando o Curiscast, um programa do Cores da Saúde, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre capacitismo e pessoas com deficiência. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma pessoa com deficiência é aquela que possui um impedimento de longo prazo que pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E esse impedimento, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa definição é fundamental, porque entende a deficiência como algo que faz parte da diversidade humana, diferentemente da definição anterior, que associava a deficiência com incapacidade e desvantagem. Mas claro que esse grupo social, formado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, ainda sofre preconceito e intolerância. Ainda hoje, a visão sobre as pessoas com deficiência se encontra muito ligada a uma imagem de fragilidade ou como algo anormal. E além disso, elas lidam cotidianamente com a dificuldade no acesso a direitos básicos, como saúde e educação. Isso só reflete a dificuldade que temos enquanto sociedade em incluir todas as pessoas e atender às suas necessidades, o que nos leva a falar sobre um tema muito importante para essa conversa: o capacitismo. É possível que em algum momento você já tenha visto um post nas redes sociais com comentários do tipo "não seja capacitista" ou 5 expressões que você não sabia que são capacitistas. É possível também que você tenha preferido não ler esse post, não ter se aprofundado no assunto. Mas o que é capacitismo? E como saber se eu e você já tivemos atitudes capacitistas? Bom, quando dizemos que uma pessoa foi capacitista, significa que ela teve atitudes preconceituosas com alguém que possui uma deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. O capacitismo, portanto, é a palavra que usamos para falar sobre o preconceito sofrido por pessoas com deficiência. E agora, sabendo do significado, a gente pode voltar à questão. Eu sou uma pessoa capacitista? Já fui capacitista com alguém? Para responder isso, a gente precisa refletir. Muitas vezes somos preconceituosos sem perceber, e o capacitismo, assim como todo preconceito, se manifesta de diferentes formas. Uma ação capacitista muito comum é a de inferiorizar uma pessoa com deficiência ou tratá-la como heroína. Então lá está ela, fazendo suas atividades diárias, e já pensamos: essa é uma guerreira. Olha que exemplo de superação. Ou então, por exemplo, ao vermos uma pessoa em cadeira de rodas na rua, já vamos logo empurrando sua cadeira sem ao menos perguntar se ela está precisando de ajuda. Entendemos que sim, que toda ajuda é bem-vinda, afinal, ela tem deficiência. Mas não é bem assim que funciona, e a gente precisa atualizar nossos conceitos. Pessoas com deficiência, como o termo bem mostra, são antes de qualquer outra coisa, pessoas. Que da mesma forma que as pessoas sem deficiência têm opiniões, sonhos, valores, crenças, defeitos e qualidades.
E a gente também pode parar para pensar que a cultura capacitista é tão forte na nossa sociedade que influencia até o nosso círculo de amizades. Pensa comigo sobre quantos dos nossos amigos e amigas são pessoas com deficiência. Quantos dos nossos colegas de faculdade, dos nossos colegas lá na época de escola, ou por quantas pessoas com deficiência nós já nos interessamos. Pois é, o capacitismo é excludente. Faz com que a gente veja outra pessoa como menor, inferior. No entanto, não é a deficiência que faz isso com ela, mas a própria sociedade. O fato é que ter um padrão de corpo pré-definido no nosso imaginário faz com que não pensemos muito além desse padrão. Então o que acontece é que as pessoas sem deficiência, muitas vezes, por não enfrentarem na prática nem metade das dificuldades e barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta, acabam não pensando em todas as mudanças que devem acontecer para que as pessoas com deficiência possam participar das diversas esferas da sociedade em igualdade de condições. O capacitismo nos impede de pensar além desse padrão de corpo considerado normal e faz com que a gente enxergue a deficiência como se fosse uma falha, algo incapacitante e que precisa ser consertado. O que precisamos, na verdade, é pensar na diversidade humana e percebermos que mudanças são necessárias para que todos se sintam incluídos e respeitados. Nesse sentido, é importante refletir sobre algumas dificuldades e barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta no dia a dia, como, por exemplo, a ausência de rampas, as calçadas inadequadas, além da falta de piso tátil, banheiros e elevadores adaptados. Tudo isso dificulta o cotidiano de uma pessoa com deficiência. Quando esses espaços físicos se tornam realmente acessíveis e seguros, ou seja, ideal para pessoas com diferentes habilidades, isso beneficia as pessoas com deficiência e, além delas, as pessoas idosas, gestantes, crianças. Então, a acessibilidade acaba beneficiando a sociedade como um todo. Imagina se você tem um acidente e quebra uma perna. Não seria difícil acessar aquele ônibus que você pega todo dia ou andar por aquela calçada estreita e desnivelada? Pois é. Mas é claro que as barreiras enfrentadas no dia a dia por uma pessoa com deficiência não são só essas barreiras nos espaços físicos. Na verdade, há uma infinidade de barreiras. Pense em como uma pessoa com deficiência visual tem que lidar com um mundo em que a comunicação, na maioria das vezes, se dá justamente por meio de recursos visuais. Ou pense em como uma pessoa com deficiência auditiva também encontra barreiras de comunicação, porque mesmo existindo a Libras, provavelmente a maioria de nós não a domina. Está vendo só como o capacitismo contribui para que você não pense em tudo isso? Ele impede que a gente veja a necessidade de mudanças para que as pessoas com deficiência possam usufruir dos espaços e das relações sociais com segurança e com autonomia, ou seja, que possam ter acessibilidade garantida sem todas essas barreiras. A gente já entendeu que o capacitismo está bem presente na nossa sociedade e que acabamos reduzindo pessoas, hierarquizando vidas humanas e elegendo o que achamos normal. Então, como a gente pode tentar mudar essa realidade e sermos anticapacitistas? Bom, a gente pode iniciar pela forma como nos referimos a essas pessoas. Há vários termos que utilizamos diariamente e que evidenciam o nosso preconceito. Aleijado, incapacitado, inválido, anormal, inútil, pessoa com necessidades especiais. Esses são alguns dos muitos termos inadequados e ofensivos. Por isso, é importante não utilizar essas palavras. Substitua esses termos por pessoa com deficiência, que é o termo correto e aceito. Além de termos ofensivos, também vemos frases capacitistas comuns no nosso dia a dia, como "Nossa, ela é tão bonita, nem parece que é deficiente", ou "Ele é cego, mas é tão inteligente". E ainda posso citar outras, como, por exemplo, "Vou fingir demência" e "Ele deu uma de João sem braço".
todas essas frases denotam preconceito. Por último, podemos pensar em como termos atitudes menos capacitistas. Então, por exemplo, quando for oferecer ajuda para uma pessoa cega ou alguém que faça uso de cadeira de rodas, primeiramente pergunte se a pessoa quer ajuda e, caso ela aceite, espere que ela diga o que você pode fazer para ajudá-la. Outro ponto é dirigir-se diretamente à pessoa e não ao seu acompanhante ou à sua acompanhante. Também não tente tratar a pessoa adulta e com deficiência como se ela fosse uma criança, não a infantilize. Essas atitudes simples são passos importantes para que a gente seja anticapacitista. Refletir sobre tudo isso que falamos nesse episódio é muito válido nessa busca por uma sociedade mais inclusiva. Então é isso, minha gente. Com produção de Celso Marques, Emily Lessa, Kila Leão, Rafaela Lins e Yasmin Caldas, chegamos ao fim de mais um Corescast. Lembrando que se você quiser se aprofundar no assunto, nossas referências estão aqui na descrição, junto com a transcrição desse áudio. E claro que tem muitos outros materiais na internet. Por fim, se gostou, já deixa aquela curtida, envia para os amigos, familiares, envia para os seus grupos de WhatsApp. Afinal, o importante é compartilhar a informação. E se você quer compartilhar a informação, você compartilha o Cores da Saúde.